Glória a Deus. No Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 2, vai nos relatar acerca da apresentação de Jesus com 8 anos no templo, como era do costume judaico, para acontecer a circuncisão. E depois, aos 12 anos, Jesus, pela primeira vez, vai à festa da Páscoa, acompanhado com seus pais. Ainda com 8 anos de vida, havia um homem em Jerusalém por nome Simeão, homem esse que era temente ao Senhor e reto, honesto, justo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo era com ele. A Bíblia também vai dizer que ele recebeu do Espírito Santo uma revelação, em que ele não morreria sem antes ver o Cristo, o enviado de Deus. Terceira coisa é que ele, pelo Espírito Santo, foi conduzido ao templo de Deus. E chegando no templo, estava lá José, Maria e o menino Jesus, a criança Jesus. E quando Simeão avistou a Cristo, ainda que nos braços de Maria, Simeão começou a glorificar ao Senhor e enaltecer o nome de Jesus. O texto diz, Lucas capítulo 2, a partir do verso 30 em diante, que Simeão começa a indagar o poder do nome de Jesus, da missão ao qual Deus o enviou, e José e Maria ficam admirados pelas palavras que foram entoadas acerca do menino Jesus. E Simeão se vira para Maria e diz que para a ruína de muitos e para a elevação de muitos, Jesus foi enviado a Israel. E os pensamentos mais profundos do coração, Jesus iria revelar. E virando para Maria, ele disse: uma espada transpassará a sua alma. E Maria guardava essas coisas no seu coração. No verso 40 em diante, nos narra que Jesus agora está com 12 anos e que José e Maria, todos os anos, eles iam para Jerusalém para participar da festa da Páscoa. Só que agora Jesus vai com eles, porque da idade de 12 anos já se podia participar. Jesus já tinha idade suficiente. Me chama a atenção, queridos, que o percurso, a ida até Jerusalém para o participar da festa da Páscoa, José e Maria, o texto diz que eles iam todos os anos. Então eles já tinham de costume aquele percurso para ir adorar ao Senhor em Jerusalém. Só que há um agravante naquele ano, que Jesus estaria. No decorrer da mensagem, podemos observar que na volta para Galileia, José e Maria retornando com o povo, com a caravana, porque assim que era naquela época, para que não fosse surpreendido por assaltantes ou animal feroz, sempre iam de caravana, iam e voltavam. Só que o texto diz que José e Maria, pensando, achavam eles que Jesus estava com o povo da frente. Sempre ia um grupo de crianças, mulheres, homens. Mas eles perceberam isso depois de um dia de caminhada. E quando não encontram Jesus, começam a procurar entre os parentes, em todos os lugares da caravana, e não encontram.
e retornam para Jerusalém à procura de Jesus. Chegando no templo, encontram Jesus assentado no meio dos doutores, sendo interrogado e falando muitas das coisas, e todos ao redor daquele jovem de 12 anos, e ficam admirados. E Maria se vira para Jesus e diz: por que você fez isso? Eu e seu pai estamos preocupados, porque não estávamos te encontrando. E Jesus responde: por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai, tratando dos negócios do meu pai? E eu queria fazer uma pequena reflexão sobre os cuidados que nós temos que ter na caminhada para não perder Jesus. José e Maria perdem Jesus de vista. Eles achavam, eles pensavam, e há um perigo, querido, de nós caminharmos achando que Jesus está, quando na verdade Jesus não está. E quando chegar aquele grande dia, em que muitos acharão em que Jesus estava, e Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que eu não conheço. Quando eu digo cuidado para não estarmos caminhando sem Jesus estar, ou de perdermos Jesus na caminhada. Quando eu citei acerca de Simeão, que Jesus, dito por ele, iria revelar os pensamentos ocultos dos nossos corações, é no intuito de eu e você tomar atitude de mudança. Aquilo que desagrada ao Senhor, quando o Senhor trazer a revelação para mim e para a sua vida, eu e você parar de fazer, por amor a Ele. Em Juízes 16, Sansão pensava que a presença de Deus estava com ele. Sansão desperta do seu sono e diz o seguinte: farei como das outras vezes. E o texto diz: e Sansão não sabia que a presença de Deus tinha se afastado dele. Há um perigo na obra de Deus, no reino de Deus, de nós estarmos servindo sem relacionamento, porque só se perde Jesus na caminhada quando se perde o relacionamento. Em Lucas capítulo 10, Jesus vai na casa de Marta e Maria. Quem recepciona Jesus é Marta. Marta abre a porta, Jesus adentra, e Marta começa a ir de um lado para outro, para procurar fazer algo para servir a Cristo. Maria, quando Jesus entra na casa, Maria se assenta aos pés de Cristo, para ser ministrada, para ter uma intimidade, um diálogo. E aquilo incomoda Marta, que pergunta ao mestre, se o mestre não fica incomodado com a postura de Maria. E o mestre responde: Marta, Marta, estás inquieta, preocupada com muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Relacionamento. Quando o nosso relacionamento com Cristo começa a se esfriar, ou quando fazemos algo e não nos arrependemos, corremos o risco de ficar como Adão, se escondendo da presença de Deus, se escondendo da voz do Mestre. Que nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, você possa fazer uma reflexão: como anda a sua comunhão com Jesus? Como anda o seu relacionamento? Para não correr o risco de estar caminhando sem Jesus estar. Ou quem sabe caminhando até o lado de Jesus, mas como os discípulos de Emaú, sem reconhecê-lo, sem saber que era o Cristo. A presença de Deus pairando e eu e você disperso muitas das vezes. Que essa palavra visite o teu coração e que faça você voltar ao primeiro amor e a investir no relacionamento com Cristo, não em uma religião, mas com Jesus de Nazaré. Deus abençoe.